Durante muito tempo, acreditamos que os humanos primitivos eram simples. Sobreviviam, caçavam, fugiam do frio, mas não criavam arte complexa, não pensavam simbolicamente, não imaginavam. Essa era a crença. Até que, em 1994, 3 exploradores entraram em uma caverna no sul da França e encontraram algo que simplesmente não deveria existir. Desenhos com mais de 30 mil anos, com perspectiva, movimento, composição. A pergunta é inevitável: como humanos tão antigos já dominavam uma mente tão sofisticada? E mais inquietante ainda, se eles já pensavam como nós, então o que realmente nos separa deles? Hoje vamos descobrir por que essa caverna pode mudar tudo o que acreditamos sobre a origem da consciência humana. E a parte mais importante ainda não foi revelada. A caverna de Chauvet foi descoberta por acaso em 1994. No interior, centenas de pinturas perfeitamente preservadas. Leões das cavernas, rinocerontes, cavalos, ursos, datações por carbono revelaram algo chocante. Mais de 30 mil anos de idade. Isso significa que esses artistas viveram durante o período do Paleolítico Superior. Durante décadas acreditava-se que a arte evoluiu lentamente. Primeiro rabiscos simples, depois formas básicas. E só muito depois, sofisticação. Mas Chauvet aparece já avançada. Pesquisas conduzidas por equipes ligadas ao Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva ajudaram a reforçar algo ainda maior. Humanos modernos já possuíam plena capacidade cognitiva muito antes do que imaginávamos. Mas isso abre um problema. Se eles já tinham mente moderna, por que a explosão artística não aconteceu muito antes? Ao analisar as pinturas, os pesquisadores perceberam algo estranho. Alguns animais têm múltiplas pernas desenhadas, sobrepostas. Não é erro, é tentativa de representar movimento. Quando iluminadas por tochas tremulantes, as figuras parecem se mover. Isso sugere intenção narrativa. Isso não é apenas registro, é imaginação. Mas aqui está o detalhe que complica tudo. A caverna não era habitada. Não há sinais de moradia contínua. Então, por que entrar profundamente em um ambiente escuro e perigoso apenas para pintar? A arte decorativa não faz sentido ali. Isso levanta uma hipótese perturbadora. E se aquelas pinturas não fossem arte, mas algo muito mais profundo? Mas esse detalhe leva a um problema ainda maior. Imagine a cena. Noite. Frio intenso da era glacial. Um pequeno grupo reunido ao redor do fogo. Uma criança observa as sombras dançarem na parede da caverna. Um adulto se levanta, carrega uma tocha, caminha para o interior escuro. Outros seguem. O ar fica úmido. O silêncio é pesado. Eles param diante de uma parede lisa de calcário. Ali, alguém começa a desenhar. Não é apenas um animal. É a memória da caça, o medo do leão, a tensão do grupo, a esperança de sobreviver ao inverno. A arte pode ter sido mais do que expressão. Pode ter sido coesão social, transmissão de conhecimento, ritual. E isso muda o peso da descoberta. Mas ainda falta uma peça essencial. Outra descoberta ajuda a contextualizar essa complexidade humana. Na caverna de Denisova, na Sibéria, cientistas encontraram um pequeno fragmento de osso. A análise genética revelou algo extraordinário. Uma nova linhagem humana, os denisovanos. E mais impressionante, houve cruzamento entre diferentes grupos humanos antigos. Isso prova que populações distintas compartilhavam território, cultura e possivelmente símbolos. Se humanos já interagiam de forma tão complexa geneticamente, por que não culturalmente? Se existia troca biológica, poderia existir troca simbólica? Mas esse achado gera uma consequência que quase nunca é discutida. E se a arte não foi invenção isolada, mas parte de uma rede social muito maior? Existem 2 interpretações principais sobre Chauvet. A primeira, a arte surgiu como explosão cognitiva repentina, um salto evolutivo na mente humana. A segunda, a capacidade sempre existiu, mas só foi ativada quando as condições sociais exigiram. Ou seja,
Não foi a biologia que mudou, foi a estrutura social. Um lado defende mutação neurológica, o outro defende pressão social e cooperação. Ambas são plausíveis. Mas para entender qual explicação é mais provável, precisamos analisar um último fator. O que Chauvet realmente revela não é apenas habilidade artística. Revela algo mais profundo: capacidade de criar significado coletivo. A biologia já permitia linguagem, memória e imaginação. Mas foi a necessidade de cooperação em ambientes extremos que transformou isso em cultura simbólica. A arte não nasceu por estética, nasceu por sobrevivência social. Ela fortalecia vínculos, transmitia experiências, criava identidade de grupo. Chauvet não é apenas uma galeria antiga, é evidência de que, há 30 mil anos, já éramos profundamente humanos. E isso muda tudo. Hoje ainda fazemos algo parecido. Contamos histórias, criamos imagens, compartilhamos símbolos, não porque precisamos decorar cavernas, mas porque precisamos uns dos outros. Aquelas pinturas na escuridão não falam apenas sobre caça, falam sobre conexão, sobre medo compartilhado, sobre esperança coletiva. E talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido: quando a arte começou? Mas sim, em que momento percebemos que sobreviver sozinho não era suficiente? Se aqueles humanos já pensavam, sentiam e cooperavam como nós, então a distância entre passado e presente talvez seja menor do que imaginamos. E isso nos leva a uma última pergunta. Se a arte nasceu da necessidade de união, o que nossas próprias criações dizem sobre quem estamos nos tornando?